Objetivo do MRP: calcular as necessidades de forma a permitir os cumprimentos de prazos de entrega dos pedidos dos clientes com a mínima formação de estoque. Então, é trabalhar com o mínimo de estoque para entregar na data certa os materiais para a produção dos itens. Então, é planejamento das compras e produção de componentes para ocorrer nos momentos e nas quantidades necessárias, nem mais, nem menos, nem antes, nem depois, né? O MRP cria um software de computador que vai gerar, ao fim, dois tipos de produtos. Ele vai gerar a ordem de fabricação, que é um documento que vai ser entregue à produção e que vai produzir o quê? O item internamente, e a ordem de compra. A ordem de compra é um item que é dado externamente ao fornecedor para que ele entregue os produtos que foram comprados. Alguns conceitos importantes do MRP. Primeiro, demanda dependente, que é a demanda diretamente associada ao decorrente da estrutura de uma lista de materiais, de outros artigos ou de produtos finais. Podem ser calculados, motivo pelo qual não necessitam de previsão. Então, ele é dependente porque ele depende do pai, depende do item com produto pronto, né? Então, ele é dependente, por exemplo, para produzir um automóvel, eu preciso de 5 pneus. Então, o pneu, nesse caso de fabricação da roda, ele é um item dependente. Por quê? Para cada automóvel, eu vou ter que adquirir ou fabricar 5 pneus. Os itens de demanda independente não estão relacionados aos outros. Então, o próprio automóvel pronto, ele é um item independente. Por quê? Porque não há correlação com nenhum outro produto de fabricação. Se eu usar o mesmo exemplo do pneu, por exemplo, para a Firestone, para uma loja de pneus, o pneu é de demanda independente. Por quê? Porque eu não fabrico automóveis. Então, o meu produto final é o meu pneu. Então, o pneu, nesse caso, é demanda independente. Enquanto que para fabricante de automóveis, o pneu é de demanda dependente. Item pai é um item de estoque que tem componentes. Cada um desses itens componentes é um item filho do item pai. Se o item filho tem itens componentes, ele também é o item pai desse. Vocês vão ver com mais detalhes quando a gente olhar uma estrutura de produto. O que está acima é o item pai, o que estão abaixo são os itens filhos. Um outro conceito importante é o lead time, que é o tempo computado entre o início da primeira atividade até a conclusão da última, em série de atividades. Então, é o tempo que eu conto entre a minha necessidade até o momento em que esse item chega à minha mão. Então, no caso de uma empresa, por exemplo, que tem um fornecedor externo, não é o tempo do fornecedor, é o tempo em que eu faço o pedido internamente, é o tempo que necessita fazer cotação, é o tempo de assinatura do processo, é a ida até o meu fornecedor, é o retorno com a transportadora e a entrega final dentro da minha empresa. Então, tudo isso é o lead time. A soma desses tempos é o tempo total, entre a necessidade até a efetiva chegada deste item. Necessidade bruta, que é um outro conceito, é muito importante, porque é a quantidade e tempo das necessidades totais de um material em particular, sem considerar disponibilidades de estoque ou recebimentos programados. Se a gente voltar no exemplo do automóvel, a necessidade bruta, por exemplo, para fabricar 100 automóveis, seriam de 500 pneus. É a minha necessidade bruta. 5 pneus por automóvel, 100 vezes os 5 automóveis. 100 automóveis seriam 500 pneus. Então, essa é a minha necessidade bruta. A necessidade líquida é a quantidade e tempo das necessidades totais de um material em particular, mas considerando os estoques disponíveis e os recebimentos programados, além do estoque de segurança. Então, se eu
por exemplo, contar que eu preciso fabricar 100 automóveis, mas eu tenho no meu estoque 100 pneus, então eu tenho 500 da necessidade bruta, menos os 100 pneus que eu tenho no meu estoque, quanto que eu vou ter de necessidade líquida? 400 pneus. Ok? Item fantasma. Item fantasma são aqueles produzidos no processo de manufatura, possuindo pais definidos, porém que não são tipicamente estocados. Apesar de existirem fisicamente, são rapidamente consumidos como componentes do item de nível imediatamente superior na BOM. BOM é Bill of Material, que é a lista de materiais. Os sistemas de MRP geralmente reconhecem os itens fantasmas e planejam suas necessidades. Entretanto, esses itens não são programados e possuem lead time zero. Então é importante lembrar, itens fantasmas são aqueles que não têm estoque e que o lead time é igual a zero. Não que seja efetivamente o tempo dele seja zero, mas que ele está computado dentro do tempo do item pai dele. Então o lead time dele está dentro do item do lead time do pai dele, por isso que é considerado como zero. Ok? E a estrutura de produto, que é uma coisa muito importante para a área de produção, né? Lembra que a gente falou de item pai e item filho? O A, por exemplo, é o item pai, que tem dois filhos, o item B e o item C. Se isso aqui fosse a estrutura, por exemplo, de uma bicicleta, o item A seria a bicicleta, o item B seria, por exemplo, a estrutura, seria a estrutura da bicicleta, e o item C seriam as rodas com os pneus. Eu preciso de duas rodas para fazer uma bicicleta e uma estrutura. Para cada uma dessas rodas eu uso o quê? Eu uso um pneu e um aro. Então, aqui é o que eu defino a minha estrutura de produto. Ele mostra a explosão ou separação dos itens em peças componentes que podem ser programadas e planejadas separadamente. Vamos dar um exemplo aqui no caso desta mesa, para eu produzir, para eu programar essa mesa. O que eu preciso fazer para fabricar essa mesa? Preciso comprar as travessas, preciso comprar as pernas e preciso comprar os tampos. Lembra que a gente falou que o MRP geram ordens de compras nesse caso. Então a gente tem aqui 3 ordens de compra: travessas, pernas e tampo. Eu vou emitir uma ordem de fabricação para montar essa base, essa parte de baixo toda aqui, usando o que? As travessas e as pernas. E depois eu vou fazer a montagem final da mesa usando o que? O tampo que eu comprei, mais a base que eu acabei de montar. Então, se a gente olhar pelo tempo, a gente vai ver que isso vai me demorar 4 semanas. Uma semana para comprar as travessas, mais 2 semanas das pernas e do tampo, uma semana para montar a base, mais uma semana para montar a montagem final da mesa. Essa é a única forma da gente fazer essa programação? Não, porque essa é a programação para frente. Se a gente fizer a programação para trás, como é que é a programação para trás? Por que eu preciso comprar as travessas na primeira semana e não deixo para a última, para a segunda semana? O que acontece? Eu tenho menos estoque, né? Para que eu compro o tampo na primeira semana, na semana 0, se eu posso comprar uma semana depois também? Porque eu só vou precisar desse tampo para a montagem final da mesa. Então eu atraso o máximo possível e isso é chamado de programação para trás. Volto para aquela pergunta: qual das duas é melhor? E a resposta é a mesma, né? Depende. Depende do quê? Depende se eu confio tanto na minha fabricação quanto no meu fornecedor. Se eu confio, a melhor de todas é usar a programação para trás, porque eu deixo para a última hora, mas eu tenho confiança que os itens vão estar lá. Se eu não confiar nos meus fornecedores ou a minha fabricação interna, o melhor o que é?
vou ter que gastar um pouco mais no estoque, mas eu vou ter a segurança de que esse item vai ser fabricado no tempo certo.